arrumar esse computador. Que com essa música chiada desse jeito fica difícil. Gente, então vamos começar. Manda aí um aviãozinho pra todo mundo que vocês gostam. Vamos falar sobre esse tema que é tão importante, que são as migalhas emocionais. A gente sempre fala, né, sobre antes só do que mal acompanhado, né? Essa é uma frase muito comum que a gente usa e é interessante a gente pensar sobre isso, porque realmente quando a gente tá num vínculo destrutivo, isso é tão ruim, é tão realmente tão destrutivo, nos leva tanto para um buraco, alimenta tanto as nossas feridas, as nossas dores, as nossas neuroses, destrói tanto a nossa autoestima, né? Que sem dúvida nenhuma, né, estar com nós mesmos é algo que é muito melhor do que estar ao lado de alguém que nos destrói. Mas mesmo assim, por que a gente se mantém, né, ali junto a alguém que apenas nos dá migalha? E aí esse é um ponto muito importante, porque pode parecer que não, mas por que migalhas emocionais é algo tão destrutivo? Esse é um ponto chave do tema de hoje. Você sabe que uma das coisas mais doloridas na humanidade é a indiferença? Esse é um dos pontos mais doloridos, é a indiferença. É a dor de não pertencer, é a dor de não ser amado, é a dor da exclusão, é a dor da rejeição. Até hoje, a gente aqui enquanto adultos, né? Isso na infância é algo que move a criança, né? Mas a gente enquanto adultos, quantas coisas a gente deixa de fazer por medo, né? De ser rejeitado, de ser excluído, né? Quantas coisas a gente faz, mesmo ultrapassando nossos limites, mesmo não sendo exatamente o que a gente sente ou o que a gente pensa, para se sentir amado, para se sentir pertencente. Porque a indiferença, não se sentir parte, é algo muito dolorido. Então, se expor a uma relação onde você recebe muito pouco, porque é isso que é a migalha emocional, onde você recebe pouco, é algo extremamente adoecedor. É algo que machuca demais, diariamente, te expõe, né? Te expõe ao sentimento de que você não vale muita coisa, ao sentimento de que você não tem tanta importância. E o que faz, então, as pessoas ficarem? O que faz, então, eu me atrair? Essa é uma pergunta tão interessante. O que faz eu me atrair por uma pessoa que me trata com pouco, me dá pouco? Será que isso é uma escolha autêntica, gente? Será que alguém escolheria isso autenticamente? Ficar com alguém que dá pouco? Será que isso é uma escolha consciente? Será que a pessoa que escolhe isso, ela tá consciente de que ela tá escolhendo uma pessoa que dá pouco pra ela? Então vamos conversar sobre tudo isso, tá bom? Eu posso começar com certeza, né, gente, afirmando. Eu separei aqui alguns pontos bem esclarecedores, mas eu posso com certeza afirmando, né, gente, que não é uma escolha autêntica. Porque a autenticidade, né, ela vem a partir do que faz bem, do que é construtivo e positivo pra gente, né? Então, ninguém autenticamente escolhe, né, se expor a alguém que a trata com indiferença, né, que a trata de forma amenizada, inferiorizada, diminuída. Ninguém escolhe isso autenticamente. Isso, na verdade, é um reflexo de dores dela, né? Às vezes ali uma distorção da autoimagem dela, reflexo sobre o valor que ela percebe, referências que ela teve, tudo isso a gente vai falar hoje. Bom, gente, muito bem-vindo quem tá chegando aqui a primeira vez nas minhas lives. Uma coisa que eu preciso esclarecer, que é muito importante. Eu tô aqui fechando, porque toda hora tá abrindo os trem aqui, acho que é algum vírus. Eu tô fechando. Eu gosto de, nas lives, explicar muito, né, aprofundar muitos temas, para que vocês se apropriem, né, porque eu acho que isso que é terapêutico, né, e é óbvio que a live não tem como intenção substituir nenhuma terapia, mas o que promove algo terapêutico dentro da gente, que promove mudança, é a autocompreensão, é a autorresponsabilidade, é a apropriação de si, né, a gente entender. Então eu não tenho aqui a pretensão de dar, né, para vocês uma solução, né, como se isso existisse de alguma forma mágica. E sim dá para vocês empatia, autocompreensão, né, de que vocês saiam daqui hoje se entendendo um pouquinho mais das suas dores, um pouco mais fortalecidos, né, de que vocês merecem mais do que qualquer migalha, de que vocês podem sim encontrar e buscar e encontrar, né, o valor pessoal de vocês a partir da compreensão, né, do que aconteceu até o ponto de você se sentir sem valor
né, e topar relações de migalha, tá bom? Então a intenção é que vocês encontrem em vocês essas respostas a partir de todos os exemplos que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Então eu acho que vocês vão... Deixa eu fechar isso daqui, vai ser melhor. Pronto. Então eu acho que vocês vão gostar bastante, vão sair bastante apropriados e mais seguros da live de hoje, tá? Então vamos mandando aí bastante aviãozinho pra todo mundo que vocês gostam. Olha só, muitas pessoas, e isso é uma coisa que eu recebo diariamente dentro do consultório, muitas pessoas se esforçam demais para receber amor, né? Então elas se esforçam demais. E mesmo assim recebem pouco, recebem migalha. Esse é um fenômeno muito comum. Por que será que isso acontece tanto? Já começa pelo fato do esforço. Uma pessoa que entende que tem que se esforçar muito para receber amor, essa é uma pessoa que já tem uma autoimagem distorcida. Essa é uma pessoa que já sai do ponto, do pressuposto de que ela é menos. De que ela, por quem ela é, por si, né, ali no natural dela, ela não tem valor. Então ela precisa fazer além, ela precisa ultrapassar os limites dela. Ela precisa se esforçar para ser amada, porque ela não tem valor. E isso fala sobre uma ferida dela. Isso fala sobre uma distorção de autoimagem dela, que vem a partir de uma referência, a partir de uma vivência, a partir de uma ferida da história dela. Então, uma pessoa que se esforça, ela já tem uma autopercepção distorcida. Porque ela não entende que, a partir do que ela é, ou seja, das expressões dela, dos limites, ou seja, eu dou pro outro, mas eu também tenho o direito de ter limites, né? O que eu sinto, o que eu expresso, o que eu dou é suficiente para ser amado. Ou seja, a minha autenticidade, dentro da minha autenticidade, isso é o suficiente. Eu sou boa o suficiente para ser amada. Isso é a autoestima. Se a pessoa tem entendimento que eu tenho que me esforçar para ser amada, e aí são pessoas que geralmente ficam ali sempre ultrapassando os seus limites, isso já denuncia de que a pessoa tem ali uma baixa autoestima. O que essa pessoa provavelmente vai atrair? Vai atrair pessoas que a percebem sem valor. Por quê que ela vai atrair pessoas que a percebem sem valor? Veja, gente, a gente acaba se atraindo, a gente acaba buscando, e aí isso durante a live vai ficar muito claro, porque eu coloquei aqui em tópicos bem claro pra vocês, e aí quem quiser, inclusive, depois eu vou mandar pra vocês, tá, gente, o resumo. Então, quem não faz parte lá do grupinho da comunidade da Dri, lá no Telegram, vai lá fazer parte, que eu tô mandando todos os resumos das lives lá, que é mais uma forma de vocês absorverem os materiais. Então, vai lá fazer parte do grupinho da comunidade da Dri. Então, eu vou mandar o resumo pra vocês lá, mas quem quiser anotar também pode anotar, porque aí já vai absorvendo e vendo qual é a sua forma, né, de viver essas migalhas. Então, essa pessoa, ela acaba atraindo pessoas que lhe dá migalha. Por quê? A gente, né, a gente recebe, a gente atrai, a gente se atrai por aquilo que é uma verdade pra gente. Uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela vai ter muita dificuldade de ser amada. Ela vai ter muito medo de ser amada. Porque ela não confia de que ela é boa o suficiente para ser amada. Então, ela vê com muito mais valor, ela vê com muito mais, inclusive, admiração, uma pessoa que não a ama. Ela vê com admiração uma pessoa que não a ama, porque essa pessoa que não a ama sabe o que é bom. Isso tudo é um processo inconsciente, tá, gente? É um processo inconsciente. Uma das fantasias de uma pessoa com baixa autoestima é que no dia que ela conseguir conquistar essa pessoa, né, que é indisponível, essa pessoa que não a ama, essa pessoa que a trata com inferioridade, ela terá amor, ela terá valor, desculpa, ela terá valor. Isso é um processo de codependência, onde ela está reproduzindo provavelmente dores e violências, né, de agressões ou repressões ou abandonos que ela viveu. Então a gente vai passar por cada uma dessas coisas juntos hoje, tá bom? Então, por isso é muito comum esse fenômeno. Pessoas esforçadas para receber amor acabarem encontrando pessoas que não têm amor para lhe dar, tá? Então, tem uma frase que fala, né? Só recebe banquete quem para de aceitar migalha. E aí pergunta, será que essa é uma escolha autêntica, racional? Não, gente, isso geralmente é uma reprodução
né, inconsciente das pessoas que têm ali uma ferida emocional e que muitas vezes estão ali reproduzindo suas dores, alimentando suas neuroses, sem ter muita consciência, né? Então, acabam ali buscando pessoas que dão muito pouco para elas, para manter a sua zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja extremamente destrutiva e a maltrate demais, alimentando ali suas carências, suas dores, etc. Ela mantém esse padrão de sobrevivência. Porque tudo tá de acordo com a autoimagem dela. É isso que a gente vai chegar à conclusão juntos hoje, tá? Então lá. O que são, então, as migalhas emocionais? São retornos insuficientes, onde não há reciprocidade, tá? Olha só, esses retornos insuficientes, eles são alimentados com fantasias emocionais, né? Romantizações, carências, e aí a gente vai ver cada um desses pontos. Às vezes, há uma intenção de manipulação, às vezes não há. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está dando a migalha, ela tem a intenção de manipular o outro. Então ela tá ali, né, dando pouco, e aí ela percebe, né, a carência do outro, e ela fica ali vangloriando aquele pouco, manipulando, falando que não, a impressão do outro, imagina, né, ele que tá fantasiando quando o outro reclama, né, olha, você tá muito distante, ou você tá me dando pouco, ou eu não tô feliz com essa situação. A pessoa dá uma manipulada, dá uma floreada, e o outro que tá carente, né, que quer ver amor, mesmo ali na escassez, aceita, né, aquela manipulação e acaba caindo naquela manipulação. Então, às vezes, existe uma manipulação, mas às vezes não. Às vezes não existe. Às vezes o outro até, claro, fala, eu não quero nada. Eu não estou disposto, né? Eu não tô querendo nada a mais, eu não tô querendo uma relação a mais, eu não tô querendo uma vivência a mais. Às vezes a pessoa até fala, ou às vezes a pessoa não fala claramente, mas ela demonstra nas atitudes. Mesmo assim, a pessoa, né, que tem essa tendência a buscar a migalha emocional, né, a pessoa que tem essa carência afetiva, pode, né, ficar ali romantizando a migalha, né? Pode ficar ali fantasiando com os pequenos atos do outro, né? E nutrindo ali as suas dores, a sua baixa autoestima a partir disso, tá bem? E ficar refém, codependente do outro. E às vezes é isso, né? Criar toda uma história que nem existe. Que nem existe. E isso tudo é fruto dessas dores. E aí o que acontece, né, gente? Provavelmente essa é uma pessoa que tem carência de amor, e ela continua na vida, né, encontrando formas de viver sem esse amor, né? E isso é muito triste, é muito ruim, é muito destrutivo. Porque o amor, ele é vamos dizer assim, uma expressão de muito poder, de muito poder. Então, assim, onde há amor, realmente há muita nutrição, há muita cura, sabe? Uma pessoa que realmente se sente amada é uma pessoa que se sente muito poderosa na vida. Uma criança que se sente amada é uma criança criativa, autêntica, livre, expressiva. E aí ela, de fato, se sente livre, né? Porque ela sente que ela é amada, que ela é o suficiente, que ela pode ser livre na vida, né? Então, ela se sente pouco condicionada, né? Ela não se sente tão reprimida, então ela se sente livre. Então, o amor gera essa nutrição. Mas a falta de amor é muito, muito destrutivo. Uma criança que não se sente amada, né, é uma criança que vai desenvolver, né, uma autoimagem extremamente fragilizada. É uma criança que vai imediatamente se diminuir, se inferiorizar, se comparar, né? É uma criança que vai desenvolver um monte de neuroses sobre si e sobre o mundo, sobre o outro, que vai se sentir extremamente ameaçada, insegura nas relações. Então, assim, a falta de amor tem um grau de tanta destruição quanto a presença de amor tem de nutrição. Percebe? E aí, pessoas que eu coloquei aqui, né? Quando a gente fala por que tem pessoas que aceitam, né? Por que tem pessoas que buscam e se atraem pela migalha emocional? Eu coloquei aqui 3 pontos de histórico. Veja, nós não somos feito do nada. Ah, Adri, eu sou carente. Não, a gente não é carente, né? A gente viveu uma carência, tá? A gente não nasceu como algo. A gente é feito de experiência. A gente é feito
de vivência, a gente é feito de referências. Então, um histórico, né? A nossa história de vida, que inclusive vai ser a live de amanhã, viu, gente? A live de amanhã eu vou falar sobre a importância da nossa história de vida. Que é ali, né, o contexto básico para um processo terapêutico de autoconhecimento. Então, vamos lá. Vamos assistir todo mundo amanhã, 8 horas. Histórico, eu coloquei 3 pontos que podem gerar, né, essa marca e essa desqualificação, né, essa carência de afeto, essa autodesqualificação na criança. 1, abandono. Gente, abandono. Existem vários níveis de abandono. Existe aquele abandono mais prático e claro. Então, a criança realmente ela é abandonada, né? E aí é uma criança que os pais, às vezes, não conseguiram lidar com o fato de ter essa responsabilidade, né? Ou não tinham condições, né? Ou foram crianças que foram retiradas da família, né? Por agressão ou por alguma situação ali que não a justiça entendeu que não podia estar ali, né? E aí foram retiradas, né? Ou existe ali um abandono presente, que a gente chama, que é a indiferença. Então, aquela criança que tem os pais dentro de casa, né? Mas que é muito pouco vista, é muito pouco olhada. Uma criança que vive no berço e nunca recebe atenção, afeto. Uma criança que, enfim, vive com pai e mãe sempre ocupados, sempre trabalhando. Sempre a criança acaba tendo esse sentimento, né, de abandono. De que ela não merece a atenção, de que ela não merece ser vista. E isso acaba gerando, né, o sentimento de que eu não tenho valor. A minha vida não tem valor. Ou até de que a minha vida, né, é um problema, né? De que a minha vida é um problema, a minha vida sei lá, é inconveniente, é ruim, não deveria existir, né? Então ali se inicia uma autoimagem distorcida a partir dessa experiência de dor. Entenda, as nossas feridas, as nossas dores, elas também vão definir a nossa existência. E por isso que enquanto adulto, a gente precisa entender um pouco, né, da nossa história, para que a gente não fique o resto da vida, né, se definindo por essas feridas, porque senão é isso que a gente faz, tá? Então, nesse momento em que a criança se sente abandonada, ela se sente sem valor. Ela fala, tem algum problema comigo, eu não tenho valor, porque as pessoas que deveriam me amar não me amam. Outro ponto, agressão. Então, crianças que são agredidas, seja psicologicamente, seja fisicamente, elas começam a sentir que elas não precisam ser respeitadas. Então, uma criança que é sempre xingada, uma criança que é sempre agredida, violentada, né? Apanhando, né? Ou até um abuso sexual. Uma criança que é agredida psicologicamente, né? É uma criança que entende que ela não precisa ser respeitada. Ela naturaliza isso. Então, eu não tenho valor suficiente para ser respeitada. Eu não tenho valor suficiente. Então, a forma que eu aprendi a viver o amor é escassa. E esse é o principal ponto de entender por que as pessoas aceitam migalha, porque elas significam o amor de uma forma escassa, elas naturalizam o amor de uma forma escassa. Então elas naturalizam aquilo que elas recebem, que elas percebem, a partir dessa autoimagem distorcida, pelo que elas viveram. Isso faz sentido na percepção delas. Então, o terceiro ponto que eu coloquei são repressões. Então, aquela criança que está sendo sempre reprimida. Né? O que você sente é errado, é ruim. O que você expressa é ruim. Ai, que criança boba, ai, criança feia, criança sei o quê. Tudo que ela pensa, expressa, sente é ruim, é feio, né? Então aquela criança tá o tempo todo sendo reprimida, reprimida, reprimida. O que ela começa a sentir? Tem alguma coisa quebrada em mim, né? O que eu sou autenticamente, o que eu expresso autenticamente não é bom. Então ela começa a se sentir inconveniente e insegura consigo. Eu não posso ser eu mesma. O que eu sou, né, não é bom o suficiente para ser amada. Então eu tenho que me esforçar. Então, todas essas questões, abandono, agressão e repressão, né, gente, todos nós vamos passar em algum nível. Algumas pessoas vão passar em níveis mais intensos, outras em níveis mais leves. Mas quanto maior o nível dessas vivências, maior o sentimento que essas crianças vão ter, né, de não ter valor. Então, mais elas vão significar, mais carente de afeto elas vão ficar, né? E mais elas vão significar a sua autoimagem de forma disfuncional, com uma baixa autoestima, de forma insegura. Mas elas vão fantasiar, que é o início da live, de que elas precisam se esforçar muito para receber amor, de que o que elas são não é o suficiente.
né? Então elas precisam se esforçar e tudo bem ganhar pouco. Eu preciso me esforçar e tudo bem ganhar pouco. Essa é a lógica, né, da baixa autoestima e de quem topa ganhar migalha. Exatamente porque dentro da sua história de vida, ela entendeu o amor como algo escasso. É escasso. E aí entra um ponto muito importante, gente. A gente não vive sem amor. A gente não vive. Amor é uma demanda essencial. Essencial. A gente se adapta, enquanto criança, a qualquer coisa por amor. A gente topa qualquer coisa por amor. Quando criança. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se os pais, né, manipulam uma criança, falando que ela tem que ser doente para ser amada, aquela criança vai topar ser doente para ser amada. Não tem problema, ela vai topar qualquer coisa para ser amada. Porque aquilo é a nutrição básica para ela ter o mínimo, né, de saúde ou de sobrevivência emocional. O mínimo é para sobrevivência emocional. A carência, a falta de amor enlouquece, nos adoece. A falta de amor nos adoece. Toda a ansiedade, depressão, tem, né, lá no fundo, né, problemas e carências de amor. Percebe? Quanto mais uma personalidade é ansiosa, mais insegura ela é. Quanto mais depressiva, mais insegura, mais baixa autoestima ela teve. E isso vem muito de como ela se sentiu no seu afeto e no amor. Então o amor, né, de fato é uma essência, é algo muito necessário para a nossa humanidade. Então, de fato, né, ele vai nos moldando, nos encaminhando na vida. Tanto a sua presença quanto a sua falta. Tá bem? Então, esse olhar muito superficial, né, de, mas a pessoa tá lá porque quer, né? Claro, quem é que gosta de sofrer? Todo mundo adora sofrer, né? Tá lá porque quer. Esse é um olhar muito superficial, né? Mas, ó lá, fulaninho tá tratando que nem capacho, tá lá, mesmo assim fica voltando. Mesmo assim tá lá com ele, mesmo assim tá lá com ela. Gente, essa é uma pessoa que tá adoecida emocionalmente. Não é uma escolha autêntica isso, né? É óbvio que essa pessoa vai precisar, né, se responsabilizar emocionalmente por ela para que ela possa mudar a vida dela. É óbvio, porque ninguém pode fazer isso por ela. Só ela pode fazer isso por ela, né? Mas a gente trazer isso como algo superficial, como simplesmente uma escolha, isso é uma coisa muito fria da nossa parte, né? Isso é bem uma coisa de quem não tem empatia. Não é uma coisa tão superficial assim, né, gente? Isso é uma expressão de dor. É uma expressão de ferida, de carência. A carência é a falta. Isso é muito dolorido. Muito. Uma pessoa que está disposta a aceitar migalhas é uma pessoa que sofre. É uma pessoa que sofre, que tem muita dor, teve muita carência emocional. Não é uma pessoa que escolhe isso autenticamente, que tá tudo bem. Ela escolhe isso porque ela é boba. Porque é problema dela, ela tá escolhendo o problema dela. É a minha percepção como psicóloga, obviamente. Eu, psicólogo humanista que sou, né? Isso não é uma escolha autêntica. Então, alguns pontos que esse amor, essa escassez de amor vai gerar, tá bom? Essa escassez de amor vai gerar. Eu vou romantizar a migalha por carência. E aí daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre a carência de amor, tá, gente? Eu vou romantizar a migalha, ou seja, eu vou ver o que eu quero e não o que realmente é. Eu quero tanto amor, que eu vou ver o que eu quero e não o que é. Então eu vou romantizar aquela migalha. A pessoa me dá um pouquinho e eu romantizo aquilo, vislumbro com aquilo, aumento aquilo. E aí esse é um ponto muito essencial. Eu falo sobre esses pontos, né, gente, da gente não julgar, da gente não... Porque muitas pessoas às vezes percebem do tipo, caramba, eu faço isso. Eu vivo a migalha de amor. E aí, ao invés das pessoas se acolherem ao perceber disso, caramba, por que eu faço isso comigo? As pessoas se julgam e começam todo um processo de auto-julgamento. Como eu sou idiota, como eu sou burra, por que eu faço isso?
né? Por que eu não consigo sair disso? Por que eu não consigo... Cara, para. Isso é a última coisa que você precisa agora. A última coisa que você precisa agora é mais uma pessoa te agredindo, você mesmo. Eu fico até um pouco emocionada, porque isso é uma dor, gente. Nesse momento que você percebe isso, você tá precisando de um acolhimento seu. Olha pra isso e fala, tá bem. O que isso fala sobre mim? O que isso fala sobre a minha história? O que isso fala sobre a minha autoimagem? O que eu tô precisando? Né? O que eu tô precisando? Né? Como que eu posso ressignificar a mim mesmo? E não dar mais porrada. E não dar mais porrada. Isso já é fruto de muita porrada. Isso já é fruto de muita falta. Né? Infelizmente, a gente já vai ter muito isso na vida. Muitas pessoas vivendo isso. Né? É isso, né? Eu fiquei emocionada e eu me emociono também quando os meus clientes me trazem as carências e os abandonos e as repressões, porque é muito triste mesmo. A dor daquela criança já é muito triste. Hoje, enquanto adultos, nós temos que ser quem vai resgatar essa criança e não quem vai continuar agredindo essa criança. Tem duas formas da gente continuar agredindo essa criança. A gente pode agredir essa criança continuando expondo ela a pessoas que maltratam ela, seja por agressões, seja por indiferença. Então a gente continua agredindo a nossa criança, né? Ou a gente pode fazer a outra forma da gente se abandonar, é exatamente a gente se punir por essas expressões, né? Pelas nossas por essa carência. Então a gente se chama de burro, de idiota, de trouxa, como eu sou imbecil, que eu sou boba, que eu sou... E aí você acha que isso vai ajudar a melhorar a sua autoestima ou você vai piorar sua baixa autoestima? Vai piorar, porque você continua ainda agredindo. Qual é a carência? Afeto. E você vai ter que ser o primeiro a resgatar essa criança com afeto. Porque a cura dessa migalha, né, que é a conclusão que a gente vai chegar aqui juntas, é você aprender a se dar afeto. Quando você aprender a se dar afeto, você vai então se atrair por pessoas que te dão afeto. Você vai admirar pessoas que te dão afeto. Porque você tem afeto por você. Então, você se sente seguro em receber afeto. Tá bem? A gente vai falar mais um pouquinho disso no final, mas achei importante já pontuar isso, tá? Porque isso é uma coisa muito comum. Logo quando a gente começa a falar sobre isso dentro do processo terapêutico e a pessoa vai tomando consciência, ela já começa com um processo de autoagressão muito intenso. Fiquem atentos a isso, tá? Durante a live. Se você começar a perceber isso agora durante a live, Dri, eu percebo isso em mim, já fique atento, tá? Já fique atento pra vocês não fazerem isso com vocês. Acolham num primeiro momento, tá bom? Acolham pra vocês e tentando buscar a saída de vocês e não pra vocês ficarem reproduzindo a agressão. Então tá, então a gente romantiza, porque a pessoa quer tanto o amor, né, que ela romantiza aquela migalhazinha ali e aí ela vê o que ela quer, né, o que ela precisa, né, e não o que é real. E veja, ela de uma certa forma, né, gente, naturalizou a migalha, que é o outro ponto que a gente vai trabalhar aqui. Ela naturalizou, ela entende o amor daquela forma. Ela entende o amor, muita gente vai entender o amor como agressão. Assim como muita gente vai entender o amor como agressão. Muita gente vai entender que o amor, faz parte do amor apanhar e bater. É sério, muitas pessoas vão aprender isso depois na vida que não. Por quê? Porque tiveram isso tão forte quanto referência e enquanto experiência na vida que naturalizam isso. E da mesma forma, muitas pessoas vão naturalizar a migalha como amor. Então, a indiferença, o dar pouco, né, o não participar da minha vida, isso é natural. Muitas pessoas vivem casamentos de migalha. Muitas pessoas. Por medo de solidão, por medo de viver... Veja, a gente só tem medo daquilo que a gente já vive. A gente só tem medo daquilo que a gente sente que é real.
A gente não tem medo de algo que a gente não sente que é real. Se você se sente seguro na sua vida profissional, você não tem medo de ficar desempregado. Não é uma coisa que fica passando na sua cabeça. Vou ficar desempregado, vou ficar desempregado. Se você se sente seguro. Se você se sente seguro, né, na sua vida amorosa, você não fica pensando o outro vai me abandonar, o outro vai me abandonar. Você fica pensando no abandono quando você se sente seguro. Se você se sente carente emocionalmente, você pensa na solidão. Provavelmente porque você, inclusive, já vive a solidão. Então, muitas pessoas vivem a solidão de uma forma muito disfarçada. Qual é a forma mais disfarçada de viver a solidão, gente? Quem é que sabe? A forma mais disfarçada de viver a solidão. Que também é a mais perigosa, né? Porque se é a mais disfarçada, fica mais difícil das pessoas perceberem, né? Que estão vivendo. Qual é? Alguém sabe? Casamento. Viver a solidão acompanhados. Então a gente vive a solidão juntos. Por que não? Uma relação de migalha. Solidão a dois. Esse é um disfarce enorme. Então, como que isso acontece? Né? A gente é casado, mas a gente não se relaciona. Eu não sei da sua vida, você não sabe da minha. Eu não me sinto seguro em te ter na minha vida, em te compartilhar as coisas, eu me sinto julgado, você se sente julgado por mim, né? Eu não me sinto acolhida, acompanhada. Nos momentos mais difíceis, eu sinto que eu não posso contar com você, ou você não pode contar comigo. Isso é a solidão a dois. E a pessoa fica. Por que que ela fica? Exatamente porque ela tem medo da solidão. Olha só que coisa doida. Eu fico na solidão porque eu tenho medo da solidão. Percebe? Então, isso é uma armadilha. Outro ponto, né, gente, é a questão exatamente da codependência. Se eu tenho uma baixa autoestima, se eu não tenho um valor, se eu não sei o meu valor, eu fico dependendo do outro para definir o meu valor. Então, eu fico codependente. Então, a pessoa que é abandonada, a pessoa que é rejeitada, né, ela tem uma fantasia emocional muito forte. E por isso é uma coisa muito comum. Crianças que são abandonadas ou rejeitadas, né, pelo pai, pela mãe, tem uma tendência a buscar de novo a rejeição. E aí a fantasia de que no momento em que elas conquistarem o indisponível, projetando ali o pai e a mãe naquelas pessoas agora, né, parceiros, possíveis parceiros e parceiras, ela passará a ter valor. Então aquela pessoa fica numa busca de conquista muito grande. Ela busca a conquista. Ela acha que a fantasia emocional dela é que no momento em que ela conquistar, né, o indiferente, o indisponível, o abandonador, ela vai curar a ferida da criança dela. Agora eu tenho valor. Gente, e ela na verdade só tá se expondo de novo à violência e à agressão. Ela tá de novo só se expondo e alimentando as maiores dores e traumas que ela já viveu. Não é assim que a gente vai se dar valor. Não é assim. A gente não tem que convencer ninguém a nos amar. Não é convencendo uma pessoa a nos amar que a gente vai passar a ter valor. A gente vai ter valor quando a gente chegar ao nosso valor, porque você já tem valor. É nesse momento que você vai passar a ter valor. Quando você perceber o seu valor. Quando você passar a enxergá-lo. E aí, conseguir então, né, ser coerente com esse valor na vida. Então, né, ter atitudes coerentes com o seu valor, né, para que o outro também enxergue esse valor. Para que você então se atraia por pessoas que também te dão valor. Eu até postei um Reels um dia desses engraçadinho, né, fazendo uma piadinha, mas que é muito verdade, né? O codependente quando tá sozinho. Ai, minha vida não tem valor, ou minha vida não tem sentido, eu não vejo sentido em nada. Codependente quando encontra uma pessoa indisponível. Ah, não, mas tenho certeza que essa pessoa vai tá afim de mim sim. Então tá ali fantasiando, né? Fantasiando com a indiferença. Certeza que tá afim sim, né? Daqui a pouco vai perceber como vai. Tá só jogando comigo, né? Tá só jogando. O codependente quando encontra uma pessoa que tá afim dele.
Ah, tem alguma coisa de errado com essa pessoa. Essa pessoa não é confiável. Sabe? Quando o santo é bom demais, o santo desconfia. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Percebe? A pessoa não se sente segura em receber amor. Porque ela não percebe o valor dela. Então a gente precisa trabalhar a nossa autoimagem. Tá, gente? Então, o codependente acaba buscando o valor dele nessa conquista. E ele fica ali refém eternamente na vida da conquista das pessoas indiferentes. E isso vai fazer muito mal pra ele, porque vai ficar fazendo com que ele fique constantemente se expondo à indiferença, constantemente se expondo ao abandono, constantemente se expondo aos maus tratos do outro, tentando resolver a ferida dele, mas na verdade só aumentando a ferida dele, tá bom? Isso tem que ficar muito claro. E aí, gente, nessa da gente naturalizar a migalha, eu coloquei 3 pontos aqui de como a nossa autoimagem distorcida e sobrevivente se expõe. Então, 1, eu naturalizo o pouco, ou seja, eu acho que o amor escasso realmente, que o amor é pouco, é assim que é o natural, né? Eu naturalizo a escassez e aí acabo me vendo, né, sem valor. Então faz sentido o outro me tratar sem valor, tá? Então eu naturalizo o amor e naturalizo a ação do outro pouca. Então eu acabo ficando de fato naquela situação porque eu sinto que é o máximo que eu posso receber. Então tá tudo bem, é o normal, é assim mesmo, é isso que eu posso. Né? Eu não vou ganhar mais do que isso. Que aí vem o número 2, que é eu não sou merecedor. Então eu fico com o garantido, o medo de solidão. Então é exatamente aquilo que a gente estava falando. Eu acabo ficando com o solitário, eu acabo ficando solitária por medo de viver a solidão. Então a gente precisa ter essa coragem de encarar que muitas vezes a gente já vive a solidão. De que muitas vezes a solidão, gente, não vem da falta do outro, vem da falta de nós mesmos. Vem da falta da nossa presença com nós mesmos. Da nossa responsabilidade em nos acolher, em nos responsabilizar pelas nossas necessidades, pelos nossos direitos. Percebe? Então a gente tem que ficar atento, porque senão a gente fica realmente, né, num medo de viver de novo aquela dor, vivendo essa dor diariamente. A gente vive essa dor diariamente, né? Vive, reproduz essa dor diariamente. Na indiferença do outro, no maltrato do outro, no não tratar do outro de qualquer jeito, né? No sentimento de que não posso contar com ninguém, no sentimento da solidão porque não tenho ninguém para me vincular, para me aprofundar na minha existência, para falar sobre os meus medos, meus sentimentos, minhas dores, porque e senão isso é só companhia. Isso não é relacionamento, tá bem? Gente, eu tô vendo que vocês estão comentando. Daqui a pouquinho, quando eu terminar, eu vejo algumas perguntas, tá bom? Pra não perder aqui o fio da meada. Outro ponto, né? Eu me trato sem valor, então eu ensino o outro também a como me tratar. Esse é um ponto muito importante. Muito, 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 muito importante. Muito importante. Porque quando eu me esforço para ser amado, porque eu fantasio, né, de que eu não mereço, então eu preciso me esforçar, é muito perigoso isso. Porque às vezes as pessoas, elas começam um relacionamento com pessoas que têm disposição para amá-las. Mas como elas não se sentem merecedoras, toda vez que o outro tenta dar para ela o amor, ela fica assustada. Não precisa, imagina, não precisa. Ela começa a desestimular o outro de lhe dar amor. Minha gatinha tá aqui do lado. Ela começa a desestimular o outro a lhe dar amor. Porque olha só que interessante, gente. Se eu fantasio que eu não sou bom o suficiente para ser amado, eu fantasio que eu tenho que ser necessário para ser amado. Eu fantasio que eu tenho que me esforçar para ser amado. E aí eu não me sinto seguro quando o outro também me dá. Não me sinto. Eu não me sinto seguro quando eu não me esforço, quando eu não sou necessário. Não me sinto. A minha segurança vem exatamente de eu dar mais. Porque eu fantasio que eu dando mais, eu crio uma dívida. Eu dando mais do que o outro me dá, então eu crio valor. É só assim que eu tenho valor. Dando a mais
Então, quando o outro me dá, eu me sinto seguro e eu desestimulo o outro a me dar. Enquanto eu dou muito. E aí isso começa a construir o vínculo. Né? Aquela velha frase que eu sempre falo pra vocês. A forma que eu me amo ensina o outro a me amar. Então, se eu não me amo e eu fico nessa fantasia e nessa insegurança de que eu não tenho valor, eu tô o tempo todo ensinando o outro a não me dar amor. E a começar realmente só a pensar nele. Ou só pensar nela. Eu tô ali servindo, então eu tô ensinando pro outro que o que ele sente, o que ele precisa, o que ele quer é mais importante do que o que eu preciso, quero e sinto. Então eu começo a reproduzir, né? Eu começo a reproduzir toda essa escassez de afeto pra mim de novo. Na tentativa de me sentir seguro no amor. E isso vem a partir da minha distorção de autoimagem. Olha que loucura. E é delicado de fato isso. É complexo e delicado, como a Sil tá colocando aqui. Porque sim, muitas vezes a gente participa desse processo sem consciência. Mas a gente participa ativamente. Porque na tentativa de se sentir seguro, de se sentir necessário e seguro, a gente ensina o outro a não nos dar. A gente ensina o outro de que tudo bem a gente dar em excesso e a gente ultrapassar os nossos limites. E daqui a pouco, aquilo se torna um dever. Daqui a pouco o outro tá cobrando mesmo. E daqui a pouco o outro não tá nos dando. E a gente participa disso. Então, olha como é importante a gente se curar. A gente ressignificar a nossa autoimagem. Senão nós mesmos ensinamos o outro a não nos dar amor. Nós mesmos. Para nos sentir confortáveis. E aí vem aqui, né? 3 formas e 3 condicionamentos e fantasias emocionais que a gente faz isso, tá? Então, o que são condicionamentos? Gente, exatamente, eu tenho uma baixa autoestima e eu aprendo a condição de como eu vou ser amada. Então, vem exatamente dessa carência. Então, eu me sinto carente emocionalmente e aí, diante do que eu vejo que o mundo espera de mim, que a minha família espera de mim, né, que a sociedade espera de mim, eu vou me condicionando a algumas formas de estar na vida para me sentir com valor. Então, são condicionamentos de vida, condicionamentos de valor. Então, existe, por exemplo, o condicionamento do agradável. Qual é a fantasia do agradável? Eu só tenho valor agradando o outro, sem ter limites. Então, o meu valor está condicionado, codependente de agradar o outro. Logo, se o outro me agrada, eu não tô tão seguro no amor assim. Eu que preciso agradar o outro. Eu que tenho que agradar o outro. É só assim, criando uma dívida, criando um excesso, ultrapassando os meus limites, me esforçando muito, que eu vou estar amado. Que eu vou ser amado. Essa é a fantasia. Outro, salvador. Eu só tenho valor sendo útil, sendo necessário. Então é aquela pessoa que ela tá sempre fazendo aquilo que ninguém mais faria. Aquilo que ninguém mais faria. Inclusive, gente, vai ser, tá, o vídeo de hoje, tá? Quem se percebe Salvador, assiste o vídeo de hoje, que foi um post que eu fiz há um tempo atrás, que era o post falando sobre quando a baixa autoestima se disfarça de generosidade. Deu que falar esse post, o povo adorou, muita gente se viu. Então, assiste o vídeo de hoje que eu vou postar logo depois da live, que é o Salvador. Eu só tenho valor quando eu sou útil. Eu só tenho valor quando eu sou necessário. Então essa pessoa ela vai fazer o que ninguém mais faz. Exatamente para ela ser reconhecida por isso. Porque ela quer se sentir segura. Então ela sente que para ela se sentir segura, ela precisa ultrapassar os limites dela e se esforçar. E isso, de novo, gente, é baixa autoestima. E o que ela tá ensinando pro outro? Que o outro não precisa fazer tanto por ela, que ela tem que fazer muito. E ela, inclusive, desestimula o outro a fazer. E busca pessoas que não queiram fazer. E sim que ela faça. E o terceiro que eu coloquei aqui é o submisso. O condicionamento de ser submisso, que é o quê? Eu só tenho valor obedecendo. Eu só tenho valor sendo obediente. Isso vem lá da fantasia emocional da criança. Isso foi a condição que a criança entendeu que ela teria valor. Se eu for boazinha, se eu for obediente, se eu for submisso, e aí a pessoa tá ali servindo e sendo submisso ao outro, sem se colocar, sem se expor, sem se expressar na vida. E aí realmente recebendo migalhas,
né? Migalhas exatamente porque ela entende que para ela ser amada, ela precisa diminuir, amenizar a sua existência. Isso que é a submissão. Eu tenho que amenizar a minha presença na vida, a minha existência. A minha existência não pode ocupar um espaço. É a existência do outro que tem que ocupar um espaço. Assim eu tô segura no amor. Isso também é uma migalha. Essa pessoa também vai receber migalhas. E isso tudo fala de uma dor emocional, tá bom? De uma carência e de uma dor emocional. E aí é importante a gente entender, gente, que a carência emocional é algo que o primeiro passo tem que ser dado por nós. Por quê? Enquanto a gente não consegue, lendo a minha vida aí, gente, espero que essa leitura então te ajude a mudar a sua vida, tá? Que você possa então romper com isso e receba amor de você mesmo e futuramente também de pessoas, porque é isso, na vida existem pessoas que não têm amor pra dar e existem pessoas que têm amor pra dar. E existe a gente mesmo. Nós temos que ser as primeiras pessoas a nos dar amor e assim encontrar futuramente pessoas também pra nos dar amor, tá bom? Olha, a carência emocional é algo que só vai começar a ter uma cura quando o primeiro passo for nosso. Por quê? Porque uma pessoa que tem essa vivência, né, que tem essas referências de escassez afetiva, que tem essas dores emocionais tão profundas, ela é uma pessoa que ela pode inclusive encontrar pessoas que têm amor para oferecer para ela, mas foi aquilo que eu falei. Por ter uma autoimagem distorcida, de duas uma. Ou ela não vai confiar no amor do outro e vai desqualificar esse outro, ela não vai admirar e nem se atrair por alguém que a ama. Porque ela não sente que o outro que a ama tem valor. Por que alguém me amaria? Essa pessoa tá com algum problema. Essa pessoa aí não é normal, ou boa o suficiente. Essa pessoa não tem valor. Se ela me ama, Então, ou ela não tem admiração e atração por alguém que a ama, ela não confia e não se atrai por alguém que a ama, ou ela pode até ficar com uma pessoa que a ama, mas a carência emocional dela é um buraco sem fundo. O que isso quer dizer? É como se ela não conseguisse, gente, absorver o amor. Ou seja, o outro dá amor pra ela, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa carente emocionalmente. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu não sinto que eu mereço amor. Que eu não sinto que eu sou boa o suficiente pra ser amada. Ou seja, o compromisso da minha percepção é com a escassez, é com a falta. Então, vamos dizer que eu, por exemplo, acabei de receber uma viagem. Ou, sei lá, acabei de receber um presente, né? Do meu namorado, da minha namorada, recebi um presente, alguma coisa. Um carinho, alguma coisa. Essa pessoa me deu alguma coisa. Aí naquele momento isso vai ser gostoso. Eu vou falar, ai, que gostoso, que legal, que bom, nananã. E eu vou absorver aquilo. No outro minuto, né? E aí eu não tô brincando, não. Às vezes acontece assim mesmo, no outro minuto. Ou no outro dia, ou na outra semana. O outro fez uma coisa que eu me achei seguro, não gostei. Tudo que ele já fez de construtivo e de bom pra mim some. E eu imediatamente fico de novo com o sentimento de que aquela pessoa vai me abandonar, vai me rejeitar, A insegurança é muito forte. É como se a qualquer sinal, minha mente tá tão em alerta, o abandono, isso é uma coisa tão real, vai acontecer? Eu vou ser abandonada, eu vou ser rejeitada, eu vou ser trocado, eu vou ser, isso é tão real que minha mente tá tão em alerta que nada que o outro faça por mim é o suficiente pra eu absorver e me sentir segura naquela relação. Então, sempre quando o outro tem uma atitude que minimamente eu posso fantasiar ou que me frustra, e tudo bem, né, gente? Porque ninguém tem a obrigação de me fazer feliz, né? Isso não é uma função do vínculo amoroso. A pessoa, ela não tem a obrigação de te fazer feliz. Em alguns momentos ela vai te fazer feliz e em outras não. E tá tudo bem, né? As pessoas têm suas demandas pessoais também. Mas no momento que isso acontecer, ela vai falar, tá vendo? E tudo aquilo que o outro já te deu e todo o amor que o outro já te deu, buraco abaixo. Então perceba que essa absorção do amor, essa confiança que um vínculo de amor vai gerando, aonde eu vou me sentindo seguro, e vou falando, caramba, aqui é um lugar seguro.
Essa pessoa me ama, eu amo ela, tá tudo bem. E aí no momento que essa pessoa me frustrar, tá tudo bem. No momento que alguma coisa acontecer, eu não vou ficar criando paranoia na minha cabeça. É só uma coisa lá acontecendo, aleatória. Eu não tô aqui fantasiando com o abandono, com a rejeição e vendo isso em tudo. A pessoa não atendeu o telefone, pronto. Tá me abandonando, tá me rejeitando, tá com raiva, tá com outro, tá com... Não, porque isso não é algo que não é um compromisso mais meu na vida. Então eu não fico vendo e reproduzindo isso o tempo todo na minha vida. Então veja, a cura se inicia na gente. Senão não adianta. Mesmo que o amor venha, ou eu rejeito de início, ou eu rejeito na convivência, percebe? A cura da carência tem que começar na gente se sentir merecedor de amor. Porque aí a gente vai buscar pessoas que têm amor e a gente vai aceitar o amor que elas têm pra nos dar. Percebe? Então a gente não vai topar mais pessoas que fiquem com indiferença ou com migalhas pra gente, ou manipulações, né? E nem vai ficar negando o amor que o outro tem. A gente vai absorver o amor que a pessoa tem. A gente vai confiar naquilo. E isso é um dos grandes benefícios, né? De se sentir amado, gente. É se sentir seguro, é se sentir em paz. Não vale uma relação onde você tá o tempo todo angustiado, inseguro. Veja, é uma relação que mais te consome do que te dá. Porque você tá o tempo todo em alerta com essa relação. Você não tá vivendo essa relação onde ela te dá uma segurança e uma paz de espírito pra você seguir a sua vida se sentindo bem, acompanhado, sabe? Que é a nutrição do amor. Você se sente mais seguro. Você tá lá nas suas coisas, nas suas batalhas, nas suas conquistas, nas suas falhas, nas suas frustrações, nas suas coisas. Mas aí você tá lá com aquele sentimento, nossa, que delícia ter aquela pessoa ali do meu lado. Que bom que eu tenho aquelas pessoas que me amam. Que bom que eu tenho esses amigos. Que bom que eu tenho aquela pessoa. Que bom que eu... Essa é a beleza, é a parte mais maravilhosa de se ter o amor. Entende? E se a gente vive isso de forma insegura, a gente, na verdade, aquele amor só nos consome. E a gente não usufrui dele. Tá? Por isso, a cura da carência se inicia em nós. Nós precisamos primeiro nos convencer e nos autoconquistar. Então, você não precisa conquistar outras pessoas, você precisa se conquistar. É isso. Se conquiste. Vá atrás reconquiste o seu valor. Entenda a sua criança ferida, acolha ela, crie uma responsabilidade pelas suas necessidades emocionais, pelas suas demandas. Se responsabilize por como você se trata, pelo que você faz por você, pelo que você deixa de fazer por você. Não projete isso. Não ache que o outro vai fazer por você muito mais do que você mesmo faz. E acolha. Tá? Não se maltrate, não se penalize, tá bem? Não se penalize, não se maltrate nesse processo de consciência, tá? Não vai adiantar, gente, a gente ficar se penalizando, se maltratando, se martirizando, né? Ninguém escolhe isso conscientemente. Isso é uma reprodução de dor. Isso é uma reprodução de trauma. Então, o que a gente tem que fazer agora é tomar consciência e se responsabilizar por isso, buscar ajuda, apoio, suporte, se dá suporte, ajuda e apoio, tá bom? Então ficou claro de que a carência é um buraco sem fundo, que a gente precisa começar a dar o primeiro passo para que a gente consiga, então, né, ressignificar de fato o que é o afeto e poder de fato usufruir do afeto. Ficou claro isso? Tá? Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante. Senão a gente fica sempre projetando, né, e achando que isso é uma responsabilidade externa do mundo. E isso é péssimo, porque a gente fica se vitimizando nesse processo. E quando a gente se vitimiza nesse processo, né, a gente vai provavelmente ficar muito refém disso. A gente vai ficar reproduzindo isso, tá bom? Então é muito importante a gente se responsabilizar pelo nosso processo, tá? Para que a gente possa, então, nos proteger, nos ressignificar e nos dar. E aí a gente vai conseguir, então, receber, tá bom? A frase final é pra gente, né, fechar isso com chave de ouro, que é uma frase que eu gosto muito, que é de Maslow, que fala: o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar a consciência de si mesma. Então, você quer mudar a sua vida?
Mude a consciência que você tem de você mesmo. É isso que vai mudar a sua vida. Mude o valor que você percebe em você. Mude o grau de consciência que você tem de você. Mude o poder que você se dá na sua vida. Se você se dá pouco poder na sua vida, se dê mais poder. Você é mais poderoso na sua vida do que você imagina. Você participa mais dos seus processos do que você imagina. Se dê mais poder. Se acolha, se ame mais, se conquiste. Quero me sentir seguro na vida? Faça atitudes que te gerem confiança. Busque coerência. Busque ter atitudes coerentes que faça você se sentir mais seguro com você mesmo. Tá bom? Que é isso que vai fazer você se sentir cada vez mais seguro em receber amor. Tá? Com mais valor. Eu me trato com valor. Então, é coerente que eu receba também uma pessoa que me dê valor. Tá bom? Nem sempre são processos simples e fáceis, né, gente? Como eu falei, são muitas vezes referências de situações muito antigas, que aconteceram muito lá no início da nossa vida, que são traumas, que são dores, que são marcas. Então, sim, muitas vezes a gente precisa de ajuda, muitas vezes a gente precisa repetir e relembrar isso diversas e diversas vezes na vida. Ai, Dri, mas eu já sabia disso e eu caí de novo. É assim mesmo, gente. A gente não muda do dia pra noite. Não é só escutando uma vez que todo um sistema emocional muda. A gente precisa entender que a vida é um processo, né? Então, a vida é feita de processo. A gente precisa de paciência, a gente precisa de persistência para poder nos gerar novas referências, uma nova autoimagem, para que a gente possa viver novas coisas. Então, tenham paciência e persistência com vocês. Tá bom? Não desistam de vocês, persistam, invistam em vocês, se responsabilizem por vocês nesse processo, tá bem? Falei durante uma hora, Jesus amado, Senhor, né? Às vezes nem eu sei como é que eu consigo falar tanto, calma aí. Bebi uma aguinha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da live, eu vi que tiveram muitas perguntas, comentários. Eu nem sempre consigo responder tudo, né? Porque às vezes eu coloco aqui muito tema, né? Assim, como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer uma live mais densa, né? De informações não tão superficiais, porque eu acho que isso nem sempre gera, de fato, mais transformação. Então, nem sempre eu consigo ficar tão em debate com vocês, mas eu espero que vocês gostem desse formato de live, né? Eu espero que vocês gostem, que de fato isso ajude bastante, ajude mais. Mas depois, gente, uma coisa que eu fiquei pensando que a gente pode fazer mais é fazer live de perguntas e respostas, tá? Então, às vezes, ao invés de eu ficar fazendo só live de conteúdo, eu posso também fazer live de pergunta e resposta e a gente ficar uma live 1 hora aqui só pergunta e resposta, tá bom? A gente pode escolher um tema e fazer só perguntas e respostas, não tem problema. Como é difícil vivermos tendo consciência de tudo. A consciência é um peso e um presente ao mesmo tempo, né, gente? Mas olha, eu vou falar que tem muito mais benefício, viu, do que prejuízo a consciência. Experiência própria. É muito bom ter consciência. Obrigada. E quando encontramos pessoas mentirosas emocionalmente? Pois é, então assim, pessoas mentirosas são pessoas indispostas. Uma pessoa que mente, ela é uma pessoa indisposta emocionalmente, né? É uma pessoa insegura. Por algum motivo ela tá mentindo. Então a gente precisa se questionar, né? É por que a gente tá mantendo aquilo ali, né? Que isso tem a ver com a gente, tá? Não adianta a gente ficar tentando resolver o outro, controlar o outro. A gente precisa ter, né, gente, humildade de entender que a gente não vai resolver o outro. Aceitação sobre o outro para que a gente possa então escolher ficar ou não. Se o outro é uma pessoa mentirosa, é porque provavelmente ela tem ali uma dificuldade, né? Uma insegurança. E como colocar no meu consciente que sou digna de amor, sendo que tenho dificuldade de aceitar um erro meu? Veja, se você tem dificuldade de aceitar um erro, provavelmente você tem um grau de exigência muito grande. E aí eu tenho muitos vídeos falando sobre isso, tá, gente? Quem quiser saber mais sobre o tema, vai lá, tá? Ver. Que, enfim, tem muito tema sobre essa questão de ressignificar o erro. Mas esse nível de exigência, né, fala um pouco sobre sobre toda uma baixa autoestima que a gente desenvolve a partir desse processo adaptativo, sobre uma busca de perfeccionismo, né? A gente acaba fugindo da nossa vulnerabilidade humana.
Sendo que, na verdade, o que nos dá poder, né, o que nos dá autoestima na vida é aceitar a nossa vulnerabilidade. Né? A nossa vulnerabilidade é exatamente o acolhimento da nossa humanidade, né? De que nós somos feitos de acertos e erros, né? E de que isso não define o nosso valor. Né? De que, na verdade, uma pessoa que está mais disposta na vida, ela vai errar mais e ela vai mais longe, inclusive. Então, ressignificar isso é muito importante, tá? Para que você ressignifique o seu valor pessoal e não fique codependente de perfeição. Isso é bem uma coisa do perfeccionismo, tá? Tem muito vídeo falando sobre isso. Dá uma olhadinha que isso pode te ajudar, tá? Lê aqui o último comentário pra gente fechar a live de hoje. Seu modelo é maravilhoso, porque você entra na parte molecular dos assuntos e a gente consegue ir entendendo até um nível microscópico e enxergar as coisas de verdade. Ai, que bom, Laura, que você gosta. Bom, gente, é isso. Trabalho de grande impacto, tendo em vista que a maioria não tem acesso à terapia. Essa é a intenção, né? A gente também democratizar um pouco o processo terapêutico, né? E incentivar também, né? O processo terapêutico, né? Para quem pode também buscar, tá? Vamos ficando por aqui, lembrando, tá, gente, que todas as lives ficam salvas lá no meu canal do YouTube. Então, gente, quem não ainda tá inscrito no meu canal do YouTube, vai lá, né? Quem puder chamar alguém pra fazer parte também lá do canal, me ajuda a ter visibilidade. Deixem comentários também, porque isso ajuda o YouTube a entender que o canal tá sendo mais visto, né? Tem muitos vídeos que são exclusivos, tá, do YouTube, que não estão aqui no Instagram, porque aqui acima de 10 minutos não cabe. Então vão lá fazer parte do canal do YouTube e lá na comunidade da Di, tá, gente, no Telegram, lembrando, eu tô sempre mandando os resumos, inclusive hoje eu mandei o resumo de terça-feira passada, que foi sobre qual é o tamanho adequado das expectativas, né, né, qual o tamanho adequado, que foi muito legal também a live, muito importante e necessária, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, bom descanso e até amanhã. Vamos fazer amanhã, que amanhã também vamos ter muita informação legal, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, até amanhã!